Fala, meu bom, como é que vai, meu querido? Bicho, tava dando uma olhada num episódio aqui do Arthur Petri, não vou assistir com vocês, tá? Só queria comentar um negócio aqui, cara. Que eu queria comentar, cara, esse episódio em específico, meu bom, esse vai ser um episódio só, aqueles episódios assim que dá uma satisfação pessoal muito grande, assim, de fazer, sabe? Que é aqueles episódios, assim, onde tu pode chegar, assim, e dizer assim, eu avisei. Eu avisei. É muito. Cara, se você não tem uma vida intelectualizada, cara, você não vai entender o prazer mental que é você chegar e você mandar um eu avisei, né? Porque assim, cara, uma das características da vida intelectual é que você consegue ver as coisas antes das coisas acontecerem. Tá? Isso não é um poder mágico nenhum, não. Isso aí é só você estudar e você ligar pontos ali, você consegue mais ou menos enxergar o que vai acontecer, né? E quando a coisa que você falou que ia acontecer acontece, né? Daí você fica, tipo, dá um prazer mental, assim, maravilhoso. É ótimo, muito bom, tá? E, assim, eu lembro que eu falei, por exemplo, vou te dar um exemplo de um caso que aconteceu isso, né? Que era o ano passado, o ano retrasado, eu não me lembro qual ano que foi, eu falava para as pessoas que o pessoal da bolha melancia, que esses ditos nacionalistas, tá? Que isso aí era tudo comunista enrustido, que isso aí era tudo esquerdista enrustido, que isso aí não é nacionalismo verdadeiro, que isso é um nacionalismo melancia, né? Eu seguido eu chamo esses caras de melancia, já falei, eu tava falando isso há anos já, né? E na época todo mundo falou, não, Homero, não é isso, não sei o que, não, porque o Aldo Rebelo não é comunista mais. Eu falei, tá bom, então. Então tá bom, cara, assim, o que eu digo, assim, para essas pessoas é o seguinte, eu sempre falo assim, ó, espera, então, espera um tempo aí, cara, né? Às vezes eu erro as previsões, às vezes eu faço a previsão errada, às vezes eu faço a previsão errada, ok, né? Mas às vezes eu dou uma dentro ali, né? E com relação aos nacionalistas melancias, eu acertei isso aí. Mas não é isso que eu vou falar no episódio de hoje, né? O que eu vou falar no episódio de hoje, cara, é o seguinte, eu tava dando uma lida, dando uma olhada aqui no episódio do Arthur Petri, reclamando que, ai meu Deus, a comédia, o Léo Lins e bababá, ai que, não sei o que e tal, né? Aquela coisa toda, choradeira e tal. E... E assim, cara, e daí no fim desse episódio aqui, ele entra numa tangente, que também é uma tangente que o Léo Lins falou, e é uma tangente que talvez agora as pessoas estejam entendendo, que é um negócio que eu já falava há anos atrás, eu falava isso, cara. Que é o seguinte, cara, o progressismo, a chamada agenda woke, tá? Ela não é um negócio revolucionário, tá? Ela não é algo contra o sistema, tá? Muito pelo contrário, a agenda woke é o sistema, tá? Então é o que o sistema quer que o jovem revoltado seja, né? Então é aquilo, eu já falei isso, eu lembro que eu falei isso, acho que foi lá em alguns episódios do NVP, e talvez eu falei aqui no meu canal também, alguns anos atrás, faz tanto tempo que eu não lembro mais. Mas eu falava, ó, cara, isso aí é oposição controlada, quer dizer, o sistema, ele sabe que ele vai ser questionado, e ele sabe que vai ter jovem revoltado querendo fazer alguma coisa. Então o que ele faz? Ele cria uma região, tá? Pra revolta do jovem se infiltrar naquela região e ser daquele modo, né? E esse lugar, que é o lugar da oposição controlada, é o negócio da agenda woke, né? E, e eu falava isso e eu via muito isso, né, com relação lá nos cursos de humanas que eu fiz, que eu fui aluno de várias instituições de humanas, cara. E eu olhava assim e via assim, não, porque a gente tá lutando contra o sistema, Homero. Eu olhava assim e ficava pensando assim, será mesmo, cara? Será que o progressismo, será que a cultura da lacração, isso é realmente contra o sistema? E os caras, não, porque é contra o sistema, não sei o que e tal, né? E daí eu perguntava assim, tá ok, mas por que tem um banco bilionário financiando exatamente essa mesma agenda, cara? Por que tem um fundo de investimento trilionário financiando essa mesma agenda? Por que eles... Quer dizer, se é um negócio contra o sistema, por que o sistema está financiando isso, cara? Será que o banco Sachs é burro? Será que a família é burra?
Qual é que é a probabilidade dele estar financiando alguma coisa contra eles, cara? Hein? Qual que tu acha que é a chance disso estar acontecendo, né? É provável que o burro não seja o capitalista, bilionário, trilionário, né? É provável que o burro seja você, né? Evidentemente eu não falava, não concluía esse raciocínio, né, lá nos cursos de humanos, porque senão o pessoal ia ficar triste, revoltado comigo e tal. Mas eu falava, ó, cara, isso aí não é contra o sistema, isso aí é o sistema. E isso aí tu consegue ver claramente com relação ao... vou ter que voltar de novo no negócio da literatura brasileira. Mas as grandes editoras do Brasil, tá, as principais editoras do Brasil, né, todas elas têm um financiamento internacional, né? Então, ou ela foi comprada por uma grande editora internacional, né? Ou ela é financiada por um grande banco, né? Ou ela é financiada por um grande fundo de investimento, né? Ou ela é financiada por empresas que são parcialmente de um fundo de investimento trilionário também. Então, e todas essas editoras, cara, eles só publicam lacração, cara. Só lacração. Se tu mandar qualquer outra coisa assim que não seja lacração, os caras não publicam. É muito raro você ver essas grandes editoras publicando um autor novo que tá contando uma historinha legal. Não, eles querem uma historinha que tenha lá a mulher negra, trans, e que o homem branco seja o vilão e aquela coisa toda. Por quê? Porque isso faz parte de uma agenda cultural lá do Karl Popper, que eu já falei lá, isso aí. Cara, porque olha só, eu vi isso antes de acontecer, por quê, cara? Né? Porque eu li o Karl Popper, pô. Eu li o Karl Popper. Né? Acho que ninguém aqui no Brasil pegou e sentou a ler o Karl Popper. Eu acho que talvez eu seja um dos únicos caras do Brasil que realmente pegou, não, vou ler isso aqui, e peguei e sentei e li. Tá? E o que o Karl Popper diz, né, lá no negócio da sociedade aberta, cara, é que é preciso que haja um sistema moral, né? Que isso é um outro negócio que eu já cansei de falar aqui também, né? Não existe distinção entre economia e moral. Tá? Um exemplo que eu dou para falar sobre isso, que eu também já tô de saco cheio de dar esse exemplo, eu vou dar esse exemplo mais uma vez, cara, é o seguinte, cara, por que não há comércio de bebidas alcoólicas no Oriente Médio, hein? Por que não tem comércio de bebidas alcoólicas no Oriente Médio? Porque não tem pauta cultural que sustenta a pauta econômica das bebidas alcoólicas no Oriente Médio, meu Deus do céu. Toda a pauta econômica, tá, ela tem um fundamento dentro da pauta moral. Assim como a pauta moral, ela possui uma capacidade a pauta econômica possui uma capacidade de ditar a pauta moral através de mecanismos de propaganda, como diria o filósofo francês Jacques Ellul. Tá? E o que acontece? A sociedade aberta, tá, para manter o modelo econômico desse jeito que está, né, para manter a economia, para manter as pessoas ricas muito ricas, para manter os poderosos no poder, para manter a elite, né, a elite no poder, cara, eles precisam de uma pauta moral que sustente isso. E a pauta moral da sociedade aberta é a pauta da diversidade, é a pauta das agendas woke, né? E assim, cara, e tu vê assim que isso do negócio de woke, tá? Era uma coisa que estava progredindo lentamente dentro da sociedade, tá? E teve uma acelerada gigantesca nos últimos anos, tá? Por que teve uma acelerada gigantesca nos últimos anos? Porque nos últimos anos a internet e as redes sociais permitiram, né, que o cara que é conservador tenha voz, né? E as elites entenderam que isso é uma grande ameaça, porque o conservadorismo é uma coisa contra o modelo de sociedade aberta. O conservadorismo fecha a sociedade, cara. Tá me entendendo o que eu tô querendo te dizer? E então eles precisaram amplificar ao máximo o negócio do woke, tá? Pra dar um contrapeso no negócio, né? Porque o lado do conservadorismo já tava começando a engolir o sistema inteiro. E eles tiveram que fazer a antitese, né? No caso, o conservadorismo seria a tese nova que surgiu, né? E a antitese é a agenda woke que vai dar um freio no negócio, né? Por isso que a agenda woke é um negócio tão estimulado, cara, porque eles precisam da agenda woke para manter a pauta econômica do jeito que tá. E eles precisam desses jovens de sistema de oposição controlada para conseguir manter o sistema do jeito que é, né? Daí você tem canais aí comunistas aí na internet, né? Que é o comunismo, né? Isso aí era uma outra coisa, cara, que eu tava lá nos cursos de humanas, né, bicho?
E às vezes eu vi uns comunistas, assim, os caras magrão, assim, meio preguiçoso e tal, né, cara? Meio, sabe? E eu olhava assim e eu falava, putz, cara, qual é, sabe? Eu olhava pro cara desse assim, eu falava assim, eu pensava, né? Qual é que é a chance de um cara desse conseguir derrubar o sistema, cara? Pô, o maluco magrão nem meteu o shape, não sabe falar direito, tá? Não se porta bem, não se veste bem, não tem postura nenhuma, não tem meio de ação nenhum, ele fica lá no DCE o dia inteiro. Qual é que é a probabilidade de um cara desse conseguir derrubar o governo, cara? Qual é que é a probabilidade de um cara desse conseguir derrubar uma família que tá há 5 séculos no controle do mundo liberal, cara? Qual é que é a probabilidade disso acontecer, cara? Nenhuma, cara. Tipo assim, pra você conseguir derrubar o sistema, você tem que ser melhor que o sistema, senão você não vai conseguir substituir o sistema. E esses caras não são bons, né? E, e a chance é que esse cara não vai se derrubar o sistema. Provavelmente esse cara vai ser instrumentalizado pelo sistema. E é o que acontece, né? A gente tem aí canais no YouTube dos caras metidos a comunista, mas é o comunista identitário. Eu falei assim, que lugar na história do comunismo existiu o identitarismo, cara? Hein? Identitarismo é um fenômeno do mundo liberal, cara. Identitarismo é um fenômeno burguês, cara. Não há nenhum país do mundo que tenha identitarismo que não seja liberal. E não há nenhum país liberal que não tenha características identitárias, cara. Meu Deus do céu. Isso é muito bom, cara, porque eu falei isso aí há muitos anos atrás, né? Ninguém me ouviu porque o meu canal não tinha ninguém. Eu falo na época, acho que eu falava pra 200 pessoas no máximo. Quando dava 200 eu ficava, meu Deus do céu, né? Mas eu falava isso, cara. Eu falei, ó, isso aqui, cara, isso aí é um sistema de oposição controlada, tá? A nova elite, e esse é o negócio que o Petri chega no final, ele chega nessa conclusão, tá? Não sei se ele chegou por leituras dele ou só pensando, mas o novo reacionário é o cara da agenda woke. O woke é o reacionário hoje em dia, né? Que é o cara que, tipo, que é o cara que hoje ele é o intolerante, que hoje ele é o cara que diz que tem que censurar as pessoas, que não pode tal piada, que a tua liberdade de expressão não pode isso aqui, não pode aquilo ali, não sei o que lá. Este é o novo reacionário, né? E aí que eu volto no negócio, o que é hoje você ser um cara antissistema? Meu áudio tá muito alto, alô? Não. Tu ser um cara hoje em dia, um antissistema, cara, é você ser contra essa agenda do status quo do woke, tá? Você pode ser alguma outra coisa, não sei se pode ser um conservador, se pode ser um nacionalista, não, sei lá, alguma coisa, cara, né? Mas se você, entenda bem claro, ouvinte, bem claro, assim, ó, se você defende a agenda woke, né, você está defendendo o sistema porque você está defendendo a pauta moral que sustenta a pauta econômica que sustenta o sistema, tá me entendendo? É difícil de ver isso? É difícil pra me bater aqui. É difícil de ver isso, ouvinte, hein? É difícil? Não é difícil. Se você leu, não é difícil. Se você leu The Open Society and its Enemies, não é difícil. Se você leu Jacques Ellul, não é difícil, né? E eu falava isso há muitos anos atrás, né? E agora parece que as pessoas estão acordando. Parece que as pessoas entenderam o que é o identitarismo, né? E entenderam que o identitarismo é um negócio útil ao mundo liberal, ao sistema que eles chamam de capitalista, não sei, eu chamo o sistema atual, tá? A ordem liberal, se tu quiser usar um outro termo, né? Então, cara, o Léo Lins também tava nisso, né? O Léo Lins no fim do show dele lá, que até tá liberado pra assistir em algum outro canal ali. No show do Léo Lins, cara, ele chega muito perto de entender isso. Ele chega muito perto de entender que, na verdade, hoje, quem detém o poder é a agenda woke. Quem tá no poder é a agenda woke. E isso você consegue usando aquela técnica do follow the money, cara. É só você ver quem que tá financiando tudo, cara, né? E quando você vê, cara, que é isso, muita coisa começa a fazer sentido, né? Então você pega, por exemplo, tem uma filósofa. Eu vou usar o. Vamos fazer que nem os caras do Ministério Público. Vamos fazer que nem os caras do Ministério Público. Tem uma filósofa, entre aspas. Tem uma filósofa, entre aspas, né? Tá, na verdade é uma filósofa, tá? Uma pessoa que estuda filosofia, né?
que é a Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, ela é uma filósofa identitária, tá, que estuda identitarismo e que escreve livros e tal. E ela não tem nem doutorado, pronto. Né? Se eu não me engano, ela é graduada em filosofia e ela tem mestrado em filosofia. Não tem nem doutorado. Né? Esta pessoa, olha só que interessante isso, cara. Esta pessoa que não tem nem doutorado, ela é ligada ao identitarismo negro, tá? Essa pessoa que não tem nem doutorado, ela é chamada para onde? Para dar entrevista aonde? No Roda Viva. Né? Ela é chamada para inúmeros congressos, para palestrar inúmeras coisas. Né? Ela é chamada para publicar na editora, numa das maiores editoras do Brasil, uma das mais tradicionais editoras do Brasil, que é a né? E publica um livro lá do Letras. Né? Agora, eu consigo publicar um livro na Letras, hein? Eu tenho um amigo meu que tentou também já publicar lá, só recebeu um não. Né? Por quê? Porque o livro dele não era um livro lacrador. Agora, a Djamila Ribeiro pegou e mandou um livro, acho que 80, 100 páginas, que o nome do livro é Pequeno Manual Antirracista. O pessoal da falou, não, publique-se, publique-se, publique. Eu tô curioso, tenho uma curiosidade para saber o quanto isso vende. Será que isso vende mesmo, cara? Será que o Pequeno Manual Antirracista é um negócio que as pessoas querem comprar? Ou será que a editora está publicando isso porque o banco que financia essa editora dita a pauta moral e dita o que essa editora deve publicar ou não? Não sei, estou perguntando. Não tô afirmando nada, estou perguntando. Né? Qual que é o critério de um livro ser publicado nessas grandes editoras? Né? Me parece que o critério é o negócio da lacração. Das maiores, estou falando das mainstream, tá? E é por isso, cara. E é assim, cara. Hoje as pessoas, o Léo Lins também tá entendendo que a agenda woke é o sistema. Né? E agora eles estão... E o Petri também chegou no final aqui desse podcast aqui, ele entendeu também. Né? Mas, como eu disse, o episódio de hoje é só pra... É única e exclusivamente só pra eu dizer, eu avisei. Que delícia, cara. Eu avisei, meu querido. Eu falei há muitos anos atrás, né, que o identitarismo não era um negócio contra o sistema. Eu não sei em qual foi a data exata onde eu falei pra ti sobre isso. Eu lembro que no NVP, lá no ano passado, eu tinha um episódio sobre oposição controlada, onde eu mais ou menos falei sobre isso. Agora não lembro qual que era o episódio, faz muito tempo que eu já gravei pra lá. Mas antes do NVP eu já pensava e eu já falava isso aqui no meu canal. Então quer dizer, se você quiser ser contra o sistema, você não deve ser um identitário. Porque o identitarismo, ele é a regra geral, ele é aquilo que o sistema quer que a tua pauta moral seja, que é a pauta moral da sociedade aberta. Que ele não quer, o sistema não quer que tu seja um cara fechado, né? E existem modos de você fechar a sociedade. O primeiro modo é o fascismo, o segundo modo é o comunismo e o terceiro modo é a teocracia. Né? Então, fascismo de verdade, tá? Fala fascismo de verdade, eu tô falando de verdade, não o Bolsonaro. Né? Ah, o Bolsonaro é um fascismo, não sei o que, o advento... Não, eu tô falando de... Ô, cara... Tô falando sério aqui, pô. Não vem, o Bolsonaro é o fascista. Não, eu tô falando sério aqui, bicho. Oh, meu Deus do céu, né? Então, o fascismo de verdade é um negócio que fecha a sociedade, né? O comunismo de verdade, e aqui eu não estou falando da Barbie comunista lá que morava no Canadá, identitária, meio ambiente, não sei o que. Não, eu tô falando do comunismo mesmo, assim. O comunismo fecha a sociedade e um regime teocrático, nível Irã, por exemplo, também fecha a sociedade, né? E a sociedade, a pauta moral precisa ser aberta, porque através da pauta moral da sociedade aberta é possível que a sociedade de hoje exista como ela existe hoje, e o modo que ela existe hoje ele é um modo necessário para sustentar uma pequena elite no poder. Que elite é esta que está no poder? Eu não vou dizer, porque eu não quero pagar uma cesta básica, meu querido. Cara. Tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa que eu sei, e aqui não é querer pagar de bonzão não, cara. Tem muita coisa que eu sei e tem muita coisa que eu li que eu não falo. Que simplesmente eu não falo. Tá? Esses argumentos aqui que eu tô te dando, eu poderia entrar muito mais a fundo nisso. Tá? Eu tô sendo extremamente superficial, apesar de eu já estar sendo um pouco profundo. Mas
eu entendo quem manda no negócio. Tá? Eu entendo quem manda no sistema. Tá? E por entender realmente quem manda no sistema, eu sei que eu não posso falar tudo que eu penso. Então tudo aquilo que eu falo aqui nesse canal é pensado, tá? Para não atacar diretamente o elefante. Né? Existe um elefante na sala e eu não vou atacar diretamente o elefante. Né? E isso é um conselho que eu te dou na vida, cara. Se você quiser talvez não pagar uma cesta básica na sua vida, você deveria, tipo, pensar nas coisas que tu fala. Tá? Não é porque tu tá na internet assim que você pode falar qualquer coisa. Fale. Se for falar uma coisa, fale de um modo bem, entendeu? Bem na maciota. Né? E principalmente porque você tem que pensar o seguinte, no Brasil, né, não há lei mais, né? Não tem muito mais lei. Né? Então depende muito da interpretação de um juiz. Né? Ou seja, se você vai pagar uma cesta básica ou não, isso depende da interpretação do juiz. Né? Então você tem que falar coisas aqui de um jeito, cara, onde que não leve um juiz a ter determinadas interpretações. Tá entendendo? É um negócio, cara, que tu tem que ter uma certa inteligência pra fazer. Né? Se você não tiver essa frônese, essa sabedoria prática racional ligada ao logos, se você não tiver isso, cara, você vai pagar uma cesta básica. E eu não quero pagar uma cesta básica, não quero pintar o muro de uma escola. Então a gente vai ficando por aqui. Então esse vídeo aqui não tem nada demais, cara. Esse vídeo é só pra dizer que eu avisei, que eu sabia disso há muitos anos atrás. E eu falei isso e ninguém me escutou, né? Quanto tempo eu já falei aqui, cara? 20 minutos. Ah, ainda dá pra falar um pouquinho, pô. Falei 20 e poucos minutos, tá bom, tá bom. E daí, cara, eu só queria fazer mais uma previsão. Já que eu tô fazendo uma previsão aqui, ó. Vamos ligar o modo Walter Mercado. Ligue já. Lembra do Walter Mercado? O Walter Mercado, né, ele viu o teu futuro, ligar o telefone aqui. E assim, ó, cara. Eu vou fazer uma previsão, né, com relação, né, ao conflito da Ucrânia. Né? Essa previsão vocês me cobrem daqui a alguns anos. Se eu errar, eu vou dizer que eu errei. Né? Se eu não errar, eu vou dizer que eu não errei. Tá? O que eu acho que vai acontecer é o seguinte. Peraí, vamos fazer uma interpretação aqui como se eu estivesse escrevendo alguma coisa aqui. Cadê a minha caneta aqui? Ah, mas não dá pra ver na câmera, né? Eu tô escrevendo aqui, ó. Tô escrevendo aqui, ouvinte. Ouvinte, tô escrevendo aqui, ó. Pá, ouvinte. Vamos lá. A guerra da Ucrânia, vamos lá, não terminará tão cedo. Quão cedo? Não sei. Eu acredito que a guerra da Ucrânia durará mais, talvez 1 ou 2 anos, talvez 2 anos, talvez mais. A guerra escalonará cada vez mais e nenhum dos lados irá desistir. Pronto, essa é a minha previsão. Aí, peraí que me botei a mão no olho aqui e me doeu aqui. Não me doeu, mas já não tô enxergando nada aqui. Mas é assim, ó, cara, o que eu acho do negócio da Ucrânia, já pra fazer uma outra previsão, é que eu acho que a OTAN, que é os caras que controlam, que tem a ver com o que a gente tá falando, tá? O pessoal que controla o sistema, né, ele está usando a guerra da Ucrânia para enfraquecer a China, tá? Para forçar a China a dar apoio financeiro para a Rússia, né? E também para afastar a Europa da Rússia, para formar os dois blocos de novo, que é um negócio que precisa para acontecer o fim da Guerra Fria, né? Então a gente está tendo, e eu acho assim, aqui eu não estou torcendo para a Ucrânia não, tá? Não estou torcendo nem para um lado nem para o outro, só estou fazendo uma previsão. Se eu fosse um dos caras que comandam o sistema, eu continuaria escalando essa guerra cada vez mais mandando mais arma, cada vez mais, entendeu? Porque se eu fosse o dono do sistema, o que eu acharia interessante? Eu acharia interessante saturar economicamente a Rússia, como foi feito na Guerra Fria passada, diga-se de passagem. Então você vai escalando e botando cada vez mais armas, né? Então não há interesse, por exemplo, eu não vejo a curto prazo a Ucrânia fazendo uma contraofensiva e pegando o território de volta. Eu acho que não, as pessoas que estão controlando a Ucrânia, que estão ditando o militarismo da Ucrânia, que não é ucraniano, diga-se de passagem, né? Que não é o Zelensky, diga-se de passagem, essas pessoas, cara, elas querem que o conflito dure muito tempo. Né? Na minha opinião é isso, né? Porque quanto mais o conflito durar, mais você vai forçar a China a gastar dinheiro, né?
E você força a China, porque sim, porque eu acho que a estratégia, cara, é que eu tô fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que a estratégia da OTAN, pelo menos eu vejo desse modo, é tentar cortar as asas do dragão, no caso a China, né? E as asas, o que que é? As asas é os BRICS. As asas da China são os BRICS, né? Então o que que você fez? Você tirou o Brasil dos BRICS, né? Hoje a gente está bastante neutro. Hoje, mesmo que o presidente queira alinhar a gente com os BRICS, ele não pode, né? Então a gente está 100% neutro, né? Você tem também você tem a Índia também, que era antes estava junto com eles e agora está fora. A Índia, se diga-se de passagem, né? Ela ela tava nos planos do Primakov. O Primakov é o agente da KGB que idealizou o mundo multipolar que eles estão tentando implementar hoje, né? Que o Dugin propagandeia. O Primakov idealizou esse mundo e ele idealizou a Índia junto com a China e com a Rússia, né? O Brasil estava de fora do plano original do Primakov, mas entrou depois. Mas eles tiraram a Índia do negócio, né? Então você cortou as asas. E agora a Rússia está com uma pressão militar enorme, né, para tentar garantir o território deles ali, cara. Então, e isso força o quê? Isso força a China a gastar um dinheirão violento em cima da Rússia. E não só a China, cara. O Irã também está mandando coisa para lá. E a própria China em si, né? Porque força a China a uma corrida militar, né? Então, por isso que quando você vai nesses canais melancias, os caras estão dizendo assim, não, porque a China tem uma marinha de 1000 navios, vai fazer uma marinha de 1000 navios. Ok, tudo bem, você vai fazer uma marinha de 1000 navios. Qual que é o custo de você fazer uma marinha de 1000 navios? É um custo enorme, né? E porque não é só você comprar o equipamento militar, você comprar o equipamento militar e você conseguir fazer as manutenções do equipamento militar. E daí eu não sei se a China tem condições de fazer isso, né? E se tiver, isso aí vai ser um peso gigantesco, tá entendendo? Então eu vejo assim, ó, eu acho, né, que os caras que comandam o sistema, o mundo liberal, eles estão tentando pressionar, estão tentando cortar as asas do dragão, né? E o modo de você cortar as asas do dragão é você cortar a relação com os BRICS. Eles não têm como cortar a relação da China com a Rússia. Então eles fizeram a Rússia ter um peso muito grande para a China, tiraram o Brasil, tiraram a Índia, tiraram a África do Sul. A África do Sul ninguém se importa mesmo, então. e é isso, né, gente? Então, por isso que eu acho, assim, então essa é a minha previsão. A minha previsão é que o conflito vai escalar cada vez mais, né? Você pode me cobrar isso no futuro, talvez, eu não sei, é que é ruim dizer data, né? Porque data eu não sei, mas eu diria assim, ó, eu acho que vai no mínimo, o problema é chutar a data é um horror, né? Porque data é um negócio bem preciso, mas eu diria que vai, essa guerra aí, cara, vai 1 ano ou 2, tá? No mínimo, tá? E talvez vai mais tempo ainda, né? Escalando, 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 escalando cada vez mais, tá? E eu não ficaria surpreso se o pessoal da OTAN começasse algum conflito no Mar do Sul da China, talvez não diretamente com a China, né? Mas com algum outro lugar, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço pra vocês, tá? Esse vídeo é só pra dizer que eu avisei e fazer uma previsão, tá bom? Um abraço pra você, um abraço aí pro Arthur Petri, que parece que tá entendendo como o mundo funciona, né? Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.